Olá, olá, gente, tudo bom? Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário que você nos assiste. Este é mais um diálogo para não passar em branco, que é realizado dentro de uma parceria entre a Afroeducação, da qual eu sou cofundadora, juntamente com o Instituto Ela Criações Educativas, e como sempre trago aqui a minha parceira, né, de diálogo, Ana Helena, tudo bem? Oi, olá, boa tarde, bom dia, boa noite a todas e todos que estão aqui com a gente. Oi, Paola, tudo bom? Mais Tudo uma bom. sexta-feira aqui, a gente juntas. Isso aí, isso aí. Temos hoje a participação bastante importante, bastante especial, acho que para demarcar uma data que também, né, tem muito aí a nos dizer, que é o André Soares, André que fala diretamente de Lisboa. Tudo bom, André? Boa tarde, bom dia e boa noite e obrigado pelo vosso convite para estar aqui neste diálogo. Maravilha, muito obrigada, a gente que agradece. Bom, a gente inicia, acho que sempre a partir, né, das apresentações, e eu acho que é bastante rico quando o nosso convidado tem a possibilidade de se apresentar, né, de escolher de que forma, por onde quer ser reconhecido e conhecido, né, pelo público. Então, André, se você puder contar um pouquinho para a gente quem é o André. Boa. Eu sou o André, sou estudante de doutoramento em Antropologia no Esqueté e na Universidade Nova de Lisboa. Estou a fazer uma pesquisa sobre Semba, Património Imaterial, mas eu estou há muitos anos, há cerca de uma década e meia, muito envolvido com as questões políticas. Comecei inicialmente nas questões da luta contra o precariado, porque essa condição ou essa, digamos assim, essa disrupção, digamos assim, nas lógicas laborais, pessoalmente, num contexto do Portugal, digamos, supostamente moderno e supostamente europeu e supostamente, digamos, construtor de uma espécie de progresso a partir da ideia da União Europeia e da sua construção enquanto projeto político. Depois, em seguida, estive envolvido com questões de política local, etc. E durante algum tempo, antes de fazer o doutoramento, eu fiz o mestrado numa dança de raiz africana, mas sobretudo angolana, que se chama Kizomba. E eu acompanhei festivais de Kizomba pelo mundo. E foi nesse contexto da minha etnografia, mas que também era um contexto de trabalho. Eu estava a fazer um programa chamado Kizomba Nation, portanto, a nação da Kizomba, que comecei a perceber que o colégio branco operava. Okay? A dança, as práticas culturais expressivas ajudam-nos a pensar a sociedade. Elas são uma porta de entrada para nós nos percebermos. Recentemente, em 2000 após esse trabalho, em 2016, estive na cofundação da Associação Jazz, a Associação da Afro e em Lisboa, concretamente, com um conjunto de atores políticos antirracistas portugueses, mulheres e homens, e decidimos imprimir uma dinâmica de ativismo político a partir do concurso à à colocação, candidatamos-nos a um orçamento da Câmara Municipal de Lisboa para a implementação do memorial às pessoas escravizadas na cidade de Lisboa. É importante falar sobre isto porque a questão da branquitude que eu vou falar a seguir vai se entroncar com isto. Ou seja, a Jazz e os membros da Jazz e a nossa associação percebeu muito claramente que uma cidade como Lisboa, a capital de um império colonial e se calhar um dos países ou uma das cidades onde se iniciou todo um empreendimento que depois vai afetar não só as mentalidades, mas também o clima, como as alterações climáticas, como tem vindo a ser provado.
como é que Lisboa, tendo tido essa importância nesse empreendimento colonial, como é que não tinha um memorial, um lugar onde as pessoas pudessem memorializar aquelas pessoas que foram afetadas por esse empreendimento. Que submetemos essa candidatura e participamos nessa candidatura, foi a mais votada, e depois a Câmara Municipal agarrou no projeto e nós fizemos um conjunto de votações junto dos afrodescendentes em Lisboa, associações de estudantes, etc. E pronto, foi eleito o Quiloange Quiaenda, que é um artista conceptual angolano, e pronto, esse memorial vai ser agora implementado. Por causa do Covid, era para ser agora neste verão, mas por causa do Covid está a haver alguns atrasos, mas será implementado no Campo das Cebolas, justamente num sítio onde se traficavam pessoas no tempo, portanto, para o empreendimento colonial. O Campo das Cebolas fica em frente à Casa dos Bicos, é onde hoje fica a Fundação José Saramago, e era aí que pessoas eram vendidas como mercadoria. Ou seja, a cidade de Lisboa e a sua construção está completamente pejada, encharcada, contaminada, para não usar este termo que agora não faz sentido, está meio gasto, mas está encharcada, está empapada de branquitude colonial racista. E é esse facto que continua a não conseguir entrar nas mentes colonizadas e racistas dos portugueses. Portanto, como antropólogo também eu tenho acesso a um conjunto de debates que me permitem afirmar, enquanto branco português, que os portugueses têm uma mentalidade racista, têm operações mentais performativas, de locução, de construção frásica, de linguagem, que está carregada de racismo. É nesse grupo de pessoas que se deve atuar de forma a politicamente podermos eliminar esse encharcamento ou secar esse pano racista que está colado aos nossos corpos. Sim, sim. Eu acho que é inevitável, né, André, a gente demarcar também a nossa conversa hoje por mais um ato, né, de racismo que foi levado às últimas consequências, vamos dizer assim, que aconteceu essa semana, né, em Lisboa, o assassinato do Bruno Cungué, que é um guineense que já estava, né, aí em Portugal há algum tempo. Ele nasceu em Portugal. Ele nasceu aí, ele era português. Uma das construções que a branquitude fazem... aquela história da geração, né, que Portugal faz, né? Desculpa só, porque eu aproveito essa colocação tua só para fazer uma referência para se entender, por exemplo, como é que a branquitude é construída e como é que ela está nas nossas frases, assim. Uma das formas de negação permanente dos corpos não brancos em Portugal é essa questão, ou seja, é considerar que um negro não é português. Essa é uma das premissas mais básicas e que permeia ou que abunda na nossa comunidade. E porquê? Porquê que as pessoas não se perguntam? Porquê que uma pessoa não branca portuguesa está sempre a perguntar? Porquê que as pessoas brancas portuguesas estão sempre a perguntar a não brancos de onde é que eles são? E isso é permanente. Porquê é que eles não são daqui? Porquê é que ele é da Guiné? Porquê é que ele é de não sei de onde? Porquê é que ele é de outros sítios, né? Que não daqui? Porque o imaginário português é um imaginário branco. Os portugueses pensam-se enquanto brancos. Mesmo quando a seleção portuguesa de futebol tem imensos negros, inclusive um negro chamado Éder fez com que Portugal ganhasse a Copa Europeia. As pessoas, na sua mentalidade, imaginam-se brancas. E isso foi construído ao longo dos séculos. Portanto, Bruno Candé foi um português assassinado por um racista
que tinha uma arma ainda do tempo do ultramar e que teve 3 dias a persegui-lo para o assassinar, e não houve nenhum branco, ou não houve ninguém da comunidade branca, naquele contexto, que fosse capaz de denunciar, evitar e fazer com que esse crime não fosse cometido. E, portanto, eu também sou responsável pela morte do Bruno Candé. Eu acho que todos nós, né, de alguma forma nos sentimos responsáveis, e por isso que é tão importante esse diálogo acontecer também entre pessoas brancas, né? Os diálogos para não passar em branco, a gente aqui recebe, né, pessoas brancas e não brancas, mas a gente sempre entende a importância, né, desse diálogo acontecer também entre nós, porque afinal a única forma da gente quebrar esse pacto, né, narcísico, como diria, né, a nossa Maria Aparecida Bento. Exatamente. Então, a única forma da gente quebrar esse pacto narcísico é colocar as questões na mesa, né? Colocar os nossos racismos enquanto comunidade branca em questão, né? E refletir sobre eles. E isso eu acho que é tão importante a ponto de dentro, né, da divulgação que a gente faz dos diálogos, é curioso, eu quero trazer isso aqui para a gente só refletir também a respeito disso, a gente recebeu tanto crítica, no sentido de, puxa, como assim, né, um diálogo só com brancos, e vocês estão dizendo que é para não passar em branco, né, que incoerência é essa? E aí a gente sempre precisa, né, reforçar o porquê disso, né, o quanto que de fato a gente vai construir uma luta antirracista sem brancos, talvez de fato essa luta não vai ser, né, possível se a gente não fizer essa reflexão crítica à branquitude, como também nós divulgamos essa semana a partir de uma chamada, né, que foi construída em parceria contigo, né, André, que era brancos têm raça, né, era uma pergunta, e eu também recebi comentários de pessoas dizendo, que bom que vocês vão trazer esse tema, porque afinal a gente já está cansado de ver, né, pessoas brancas, obviamente, dizendo, a gente já está cansado de ver, né, dizer disso, sendo que raça é uma coisa já superada, né, buscando aquele olhar da biologia, né, de entender que então, nem branco, nem ninguém tem raça, porque afinal somos todos humanos. Então, esse tipo de comentário ainda surge, né, e acontece entre pessoas brancas. Então, é exatamente por isso que é tão necessário que a gente se fale, né? E aí eu até fiz exatamente esse convite. Falei, não, por favor, assista, porque eu acho que vai ser muito importante você assistir para a gente pensar mais sobre isso, né? Junto a isso, queria só também complementar aí o que a Paula está falando. André, é um prazer estar aqui te escutando e trocando contigo, porque eu acho que você traz esse outro ponto da branquitude, que também é muito nossa também, afinal de contas, Portugal é o nosso colonizador, né? Então, digamos que estamos falando da mesma branquitude, né? A sua e a nossa. Mas uma coisa eu fiquei curiosa, que eu acho que está junto, eu acho que só para complementar aí a reflexão da Paola, para que a gente pense isso junto, me deixa muito curiosa de escutar no sentido da categoria raça, porque, deixa eu colocar aqui o que eu estou pensando, não só raça como, né, como a gente entende como uma categoria social e política, mas queria te escutar aí de Portugal, como é que essa categoria aparece para você, porque a gente teve aqui também um encontro com a Yolanda Évora, e ela, inclusive, né, agradecemos aqui em público a ela, você está aqui com a gente, porque foi... Sim. São desses entrelaçados que o programa tá nos dando de presente. A gente vai entrelaçando, né? E as pessoas vão pensando também pessoas que podem estar junto com a gente. E ela traz exatamente isso, assim, ela traz para a gente. Meninas, a gente precisa falar de branquitude, e a palavra branquitude não aparece muito em Portugal. Então, é interessante porque ela traz esse mesmo questionamento que você. O tempo todo ela está falando de uma coisa que eu achei fantástico, que você colocou aqui, das opressões mentais e da colônia, né? O tempo todo, a relação eu e outro que aparece em Portugal é o colonial, né? Eu colonizador, vocês, né? O outro colonizado. Então,
toda a denúncia, me parece, assim, aí eu queria te escutar mesmo, mas o que eu, escutando ela, lendo a Grada Quilomba, lendo também, inclusive, literatura mais antiga, o Xará, que vai falar dessa relação na Inglaterra também, né? Quer dizer, a questão do continente europeu não aceitar esse corpo negro como um corpo europeu é uma situação antiga. Mas o que, desde o do dia do encontro com a Yolanda Évora, me vem na cabeça é que isso não é trabalhado a partir do conceito raça, isso é trabalhado a partir da contradição e da denúncia da violência colonial. E aí me fala, assim, como é para você? É claro que a gente está falando da mesma coisa, a violência colonial é uma violência racial, mas como está em Portugal trazer para a gente isso, raça, né? Você fez questão de trazer o tema como a palavra raça, e como é que te soa aí? Já vi que você é toda entrosada com o Cida Bento e com, né, com todos os, assim, com a teoria, né? Quando fala de Cida Bento, já sabe que a gente tá entendendo branquitude como teoria. Aí me deixou mais curiosa ainda, assim, do tipo, como é para você pensar branquitude e como é que Portugal está lidando e como é que a gente pode pensar junto, Brasil e Portugal, para pensar realmente a categoria branquitude aí operando nas violências coloniais. A crítica à branquitude, claro, né, nas violências coloniais. Claro. Ficou meio comprido, né? Mas aí acho que a nossa grande conversa é essa mesmo. Sim, obrigado pela colocação, Ana Helena. É muito interessante, porque eu acho que é esse debate que tem que ser feito. Eu ia-vos dizer, ia-vos pedir às duas que neste debate não se falasse... eu deixei bem claro à Paula que não queria falar sobre racismo, porque eu não sinto racismo e, portanto, eu não sou uma pessoa que sinta o racismo, mas eu tenho que denunciar que a não racialização dos brancos, ou não tomados como racial, os impede de perceber o lugar que foi construído para eles e os benefícios que os brancos têm nesse pós-colonial, tomado aqui como um tempo político, ok? Vamos usar o pós-colonial como um tempo político, ou seja, o colonialismo de facto não existe, mas há um ambiente pós-colonial onde os portugueses não se imaginam. Porque eu tenho a experiência angolana e os angolanos sabem que estão num tempo pós-colonial. Não está lá o colono, mas eles sabem que há um pós-independência, há um pós-colonial. E há muitos teóricos que dizem que nesse pós-colonial, quer aqueles que foram vítimas da colonização, quer aqueles que a perpetraram, que não conseguiram ainda desmantelar nas suas mentes a colonialidade ou aquilo que ela gerou. E há imensas teorias sobre isto. Foi trabalhado por muitos autores que devem ser lidos. A Grada Quilomba, por exemplo, processa muito, pega na Spivak e começa a construir a partir da questão dos estudos subalternos, que foi da Índia e também a África, começaram a fazer-se esse pensamento, digamos assim, para se entender qual é o tempo que nós estamos e como é que nós podemos falar de colonialidade, e toda essa interrogação foi sendo feita, sobretudo por teóricos que, digamos, estavam a trabalhar e a entrar em universidades, muitas delas de cariz europeu, e a tentar destabilizar todo um conjunto de construções teóricas e políticas que estavam presentes na própria universidade. Porque a própria universidade, o próprio campo de saber, portanto, digamos aqui, a construção epistemológica, ela tem um cariz branco, porque ela é, digamos, herdeira de uma construção, digamos assim, à pala da cientificidade, que ocorreu na Europa. E é importante aqui perceber que a branquitude, a sua construção e o seu não desmantelamento, porque ela foi colocada ou foi criada para criar realmente o outro, digamos assim, o não branco,
o desmantelamento desta categoria é o que nos vai permitir desmantelar o racismo. E, portanto, eu entendo que algumas pessoas não brancas se insurjam porque é que os brancos estão a falar sobre estas questões, mas eu acho que os brancos têm que dizer que não estão a falar de racismo, estão a falar de branquitude e como é que essa branquitude e esse privilégio de ser branco nos dá poder ou nos dá determinado tipo de privilégios que uma pessoa sem esta cor não existe, que não tem. Portanto, as raças não existem, obviamente que sim, mas não olhar para elas é perenizar uma construção de cinco séculos, não é? De 500 anos, e que está nas nossas mentes. Quer nós queiramos, quer não. Porque depois nós, como seres sociais e como seres em construção, quando visitamos instituições, por exemplo, no meu caso, que estudei na escola portuguesa, esta escola portuguesa negou-me esta desconstrução da minha branquitude, o que fez com que eu, durante montes de anos, pudesse dizer coisas tão estúpidas e tão absurdas como eu não sou racista. Ou, na minha família, eu tenho amigos negros. Ok? Ou eu poder mexer, por exemplo, num corpo negro sem lhe pedir autorização. Ou então de infantilizar o corpo negro. Ou então de, no campo de futebol, eu achar que os negros eram altamente aptos para jogar à bola, mas depois para discutir um artigo de jornal eles se calhar não eram aptos. Ou achar que os negros são especialmente aptos para dançar. Sim. Estas construções mentais existem na nossa cabeça. E o pacto narcísico tem que ser partido, tem que ser desmembrado. Sim. E só quando os brancos tiverem noção do benefício que têm no seu percurso biográfico por serem brancos, é que podem realmente fazer esta reparação, como sugere a Grada Quilombo, este reconhecimento e esta reparação por todos aqueles que foram violentados por não serem brancos. E, portanto, eu acho que este debate entre brancos é fundamental porque ele nos permite não só percebermos onde é que nós estamos do ponto de vista do poder e tentarmos, de alguma forma, desmontar esse poder de forma a criar horizontalidade. Obviamente que vai demorar muitos anos. Obviamente que é um projeto, é aspiracional. Como é aspiracional a Carta dos Direitos Humanos para uma espécie de universalismo do somos todos iguais. E ela não tem aplicabilidade, porque o todos iguais da Carta dos Direitos Humanos não é o mesmo para mim e o mesmo para o meu marido angolano negro, ok? Sim. E somos ambos gays, mas ele não é, enquanto gay negro, igual a mim, enquanto gay branco, ok? Sim. E, portanto, eu tenho benefícios da minha cor que ele não tem. À partida, a priori, aquela ideia aqueles apriorismos até kantianos e racionais, não é? Mas é uma constatação diária, permanente, e a partir dessas interrogações diárias e da forma como esse privilégio me é dado, é que eu senti necessidade de, junto dos ativistas, junto do ativismo, tentar, de alguma forma, introduzir estas interrogações. Mesmo falar de racismo, eu tenho pensado ultimamente, e tenho discutido isso bastante, falar de racismo com uma pessoa negra e tentar dizer que não existe racismo, esta negação que os portugueses têm a dizer que não há racismo em Portugal, à frente de uma pessoa que é racializada todos os dias, é ofensivo. Ela em si já é uma colocação racista. Ok? Sim. Dizer que não se é culpado por 500 anos de colonialismo é altamente ofensivo para quem sente na pele essa colonialidade enquanto estruturas que permitem que o poder se mantenha numa determinada cor, num determinado tipo de... Obviamente que depois podemos interseccionar com as questões de classe, etc, etc. Eu acho que Portugal teve muita dificuldade e até substituiu palavras, para não falar de raça, falava de etnias. Houve uma construção em Portugal da branquitude também para evitar colocar-se na discussão. E não se colocar na discussão
vai fazer com que os próprios brancos sejam eles próprios o problema e não os não brancos. Estão a entender o que eu estou a dizer? Ou seja, Claro. não há interesse nenhum a um branco não discutir isto. Porquê? Porque se ele não se colocar nessa horizontalidade, ele será a vítima dessa própria construção do poder. Sim. Aproveitando já esse momento, a gente já recebeu aqui, né, comentários, temos várias pessoas nos acompanhando, então a gente agradece muito, inclusive, né, pela dedicação, pelo investimento desse tempo, que cada vez se torna mais precioso, né, nessa dinâmica que a gente tem vivido de pandemia. E aí eu trouxe já alguns comentários, mas tem uma pergunta que nos chega aqui por inclusive, colega, amigo, companheiro de luta que já foi nosso convidado, foi nosso primeiro convidado aqui dos diálogos, que é o Alexandre dos Santos. E o Alexandre diz aí, né, esse pacto narcísico da branquitude é uma questão premente nos textos da Grada Quilomba, como a gente já colocou aqui, mas aí ele traz uma pergunta que eu acho que tem a ver com isso que você está recortando agora, André, que é se isso é questão de debate na academia portuguesa, né? E aí? Boa. Não é. Há uma experiência muito interessante que a própria Grada Quilomba diz. A Grada Quilomba vive em Berlim, portanto ela cresceu em Portugal, julgo que terá nascido ou crescido em Portugal, mas penso que no livro ela fala sobre isso. Penso que cresceu em Portugal, fez a escola cá e depois fez a academia em Berlim. O Memórias da Plantação foi um livro que ela fez em 2008, penso eu, foi editado em alemão, teve uma imensa repercussão junto na Alemanha e, sobretudo, na academia. E, para vocês terem noção o quão negacionistas são ou quão negacionista quer ser a branquitude portuguesa e o quão ela é ideológica, foi fazer com que a Grada Quilomba saísse dos debates da academia durante montes de tempo e só fosse editada em 2018 pela Orfeu Negro. Portanto, eu, enquanto português, só tive acesso a um trabalho fundamental para a minha descolonização mental de uma autora portuguesa, passados 10 anos dela ter sido editada na Alemanha e de ter andado a fazer performances descoloniais por todo o mundo. E, portanto, a resposta para o Alexandre é: estes debates estão a ser feitos agora, mas porque o ativismo negro português tem colocado em cima da mesa esta questão. Não porque a Academia Branca, não porque os políticos brancos, não porque os jornalistas brancos portugueses, e desculpem eu estar a insistir nas questões fenotípicas e de cor, porque eu acho que em Portugal neste momento é preciso falar assim. Não porque essa branquitude que gera políticas, como a Grada Quilomba fala, não porque essa branquitude tenha a questionar a sua... Falha. Acho que deu um probleminha com ele, né? Voltou, deu um será? Probleminha. Ih. Eu fiquei na dúvida se era só aqui comigo, mas acho que somos nós duas, né, que percebemos aí. Sim, André, tá de volta? Ok, olá. Boa, ótimo. A branquitude portuguesa não deixou você fazer tantas denúncias. Aí ela começou a cortar. Para vocês verem o poder da branquitude em Portugal, que tem até repercussão nas ligações da internet, porque elas também se fazem sentir. Então eu estava a dizer que a branquitude aqui entendida, como a Grada Quilomba nos chama a atenção, como políticas que limitam o espaço, ou neste caso dos brancos, que fazem com que eles ocupem mais espaço, políticas do cabelo, neste caso, fenotípicas, no sentido dos brancos muitas vezes invadirem o espaço do outro, digamos assim, a partir das suas características físicas, a política sexual, ou seja, os brancos olharem-se como referência no espaço, no corpo e na sexualidade, e também a política da pele. Ou seja, a minha vida diária, enquanto branco português, é muito pouco afetada por estas políticas.
enquanto que a vida de um não branco português é afetada 24 horas sobre 24 horas por estas políticas. E estas políticas estão entranhadas, encharcadas nas nossas mentes e também nas nossas instituições. E, portanto, eu acho que é preciso fazer um debate muito alargado, muito sério e muito profundo para que a branquitude em Portugal deixe de colaborar com a colonialidade e com o racismo. Perfeito, perfeito, André. Eu acho que é bastante rico quando você traz essa discussão e a gente tem recebido aqui mais comentários, né, das pessoas dizendo, por exemplo, a Beatriz Megessani, que sempre também nos acompanha, né, dizendo exatamente, André, não é só em Portugal, mas também no Brasil, os brancos insistem em dizer que não existe racismo e, infelizmente, ainda existe o mito dessa democracia racial, né, no caso brasileiro, né, que é um caso também que dá muito pano para manga, não é à toa que eu e a Ana temos trabalhado, né, com essa discussão já a Ana há quase 20 anos, eu há 15, exatamente, né, porque tem muita coisa para a gente olhar e para a gente refletir sobre essas densidades, né, todas. E aí tem uma outra pergunta que chega, que eu não sei necessariamente se a gente aqui tem tanta propriedade, mas acho que a gente pode falar, né, por mais que nós não sejamos educadores de crianças, né, mas a Iris Pereira, ela traz essa provocação, né, como trabalhar a branquitude com as crianças, e eu acho bastante importante, né, esse ponto que ela traz, porque afinal a gente aprende sobre quem nós somos e sobre quem são os outros desde a primeira infância, né, então discutir branquitude na infância eu também vejo como algo que é essencial. Como que você vê isso, André? A questão das crianças é uma coisa que eu ainda não tenho grande teoria sobre isso, mas há uma coisa interessante que tem a ver com as crianças, mas tem sobretudo a ver com os adultos brancos em todo o mundo, eu acho que é como como vão ser educadores e como estão em contactos, é tentar tentar evitar que este trauma colonial se aprofunde, ok? E tentar fazer com que se evitem discursos negacionistas. Os discursos negacionistas não só desrespeitam a subjetividade do outro e a sua vida, como elas ajudam a manter as hierarquias raciais. Ou seja, a branquitude tem que perceber que se negar que existe uma coisa e se tirar a voz, ou seja, no fundo aqui a sugestão é fazer um bocadinho uma correção à Jamila Ribeiro no sentido, no caso da branquitude. É substituir o lugar de fala pelo lugar de escuta. Se os não brancos necessitam de lugar de fala para falarem das suas subjetividades e dos seus problemas face à branquitude, a branquitude tem que fazer um treino permanente e ele deve nascer na escola, deve crescer na escola, que tem a ver com o lugar de escuta. A negação da branquitude ao problema dos não brancos é um benefício da branquitude, ok? E ele tem que ser travado desde muito cedo. E tem a ver com os adultos e com as crianças, que não são estúpidas, fazerem com que eles percebam que para haver horizontalidade tem que haver diálogo. E, sobretudo, tem que haver horizontalidade nesse diálogo. A não negação desse diálogo é já em si, ou já por princípio, uma forma de fazer com que as crianças entendam do que é que estamos a falar. Porque elas depois vão ser confrontadas com isso na vida social. Sem dúvida. Como eu fui confrontado. Eu sou de uma família relativamente pobre, branca, ok? Família operária, típica dos anos 70. Os meus pais vêm do mundo rural português, muito atrasado, muito pouco desenvolvido. Vivemos numa terra bastante pobre, em Gaia, Vila Nova de Gaia, lá em cima no norte de Portugal. E eu fui tendo contacto com pessoas não brancas ao longo da minha carreira biográfica, digamos assim, e
mesmo convivendo com elas, no sentido da convívio, de estarmos todos presentes, eu fui avançando, digamos assim, na pirâmide social, através, obviamente, dos estudos e das coisas que eu fui fazendo, mas essas pessoas foram ficando para trás. E essas pessoas foram ficando para trás não porque fossem menos capazes do que eu. Elas foram ficando para trás porque a negação do seu espaço, do seu lugar e da sua vivida fez com que elas, através desse trauma colonial, fossem perdendo a esfera de ação e capacidade de avançar. Porque o sistema, ele próprio, o sistema educativo, está montado, como depois também podem falar com outros ativistas e pessoas que têm trabalhado essas questões em Portugal. A Holanda é a melhor pessoa para vos aconselhar. Que tem a ver com o facto de nós não termos censos para percebermos que negros é que existem em Portugal, ou seja, ou não brancos, como é que essas pessoas existem, como é que elas, sobretudo os negros, como nós não temos essas estatísticas, porque elas são feitas por via de nacionalidade e não por via étnica, porque o Estado português não quer fazer esse trabalho, não quer saber que existe não quer saber onde é que esse problema está e porque é que ele existe, não foi permitido. O sistema educativo, ele faz com que as crianças racializadas sejam colocadas numa pressão, numa panela de pressão, que faz com que elas não consigam ter, digamos assim, lugar de fala na construção do país. E isso é muito fácil de observar. Olhem para o Parlamento português. É branco. Os jornalistas portugueses, pivôs, vocês dizem âncoras, não é? Pivôs, âncoras, jornalistas, repórteres, câmaras, tudo branco. Instituições escolares. Eu nunca tive nenhum professor ou professora negra. Nunca. Tudo branco. Ok? As universidades, a antropologia em Portugal é maioritariamente branca. Há muito poucos antropólogos negros em Portugal. E, portanto, é muito fácil observar, de forma empírica, diária, estrutural, digamos assim, essa forma como os portugueses têm construído essa segregação. É uma segregação. E ela é racial. Para não falar da classe, para não falar do género, para não falar de outras intersecções também em discussão em Portugal. O feminismo negro veio nos ajudar muito a perceber todas estas questões, todas estas teorizações. O feminismo negro, o feminismo indígena, e vocês foram fundamentais, o Brasil foi fundamental neste pensamento, mas muitos teóricos e autores da América Latina, para nos ajudar a pensar nestas questões. Mas precisamente, vejam a ironia, no sítio onde a branquitude foi produzida enquanto lugar de poder, enquanto imaginário de poder, ela não é discutida nem é desmantelada, que é na Europa. É verdade, é verdade. E eu acrescentaria só, eu acho que a Ana também quer comentar, eu só acrescentaria dentro dessa perspectiva da discussão crítica da branquitude na infância, eu entendo que é essencial fazer uma coisa que talvez seja vista como simples, mas que não é, que é furar a bolha. Porque não dá para você ter diálogos se você se mantém dentro de uma bolha branca, né? Então, quando você traz, né, André, essa falta de representatividade não branca no seu convívio, né, seja na escola, na família, na igreja, ou, enfim, dentro da religião que se tem, quando você não vê essas pessoas, quando você não encara a naturalização da diferença, né? Quando você naturaliza a diferença, porque a gente naturaliza o racismo, mas a gente não naturaliza a diferença enquanto um motor da vida em comunidade, né? E aí, quando a gente faz isso, a gente nega para as crianças a possibilidade delas
entenderem que o mundo é feito por pessoas que são diferentes e que isso não é um problema, né? Que, na verdade, isso é o X da questão, é isso que vai levantar para nós a possibilidade da gente se conhecer melhor e de conhecer melhor o mundo que a gente vive, né? E entender as potencialidades dessas diferenças. E a Ana é mãe, né, de uma adolescente agora, né, branca também, e acho que a Ana também pode trazer, né, dentro dessa perspectiva, como que é esse processo, né, de ser mãe branca de uma criança branca, mas não construir ali uma criança racista, né, que ela possa ser branca e não ser racista, porque isso não precisa ser necessariamente causa-consequência. E eu acho que é para isso que a gente está aqui, né, para buscar construir outras dinâmicas que possibilitem que a gente vivencie a nossa brancura e não necessariamente desfrute da nossa branquitude, né, dos nossos privilégios, sem refletir sobre eles. Sim, sim, sim. É um desafio, viu? É um desafio porque viramos quase vozes isoladas, né? Isso que o André está falando. E na criação também, né? Na criação também, a gente cria... Isso não é para desestimular, o contrário, é para estimular que mais pais, né? Mães, pais, famílias brancas façam a sua crítica interna, como o André trouxe, perfeito. E a Luana, desde sempre, assim, desde muito nova, ela escuta esse debate, né? Assim, ela escuta não só o fato de eu estar trabalhando, como também de eu estar em ativismo, né? Em movimento também dentro de um ativismo, trocas, né? Trocas com os afetos, né? Então, para ela isso é constante, sabe? Mas mesmo assim é um desafio muito grande, porque vira e mexe ela cai nas armadilhas sistêmicas da branquitude nos desejos, né, na estética, e eu acho que é isso que Paola trouxe, né? Como é que você consegue ficar harmônico com a sua brancura, né? Porque é um fato, não tem o que se fazer, não tem mais o que se fazer, nasceu branco, né? Então, como é que você fica numa relação de horizontalidade e de igualdade, né? E de horizontalidade, igualdade no sentido de oportunidade, né? Econômica, social, política, e de horizontalidade dos afetos, com a sua brancura, e ao mesmo tempo critica a branquitude, né? Não é uma coisa fácil. Eu só ia, inclusive, colocar que talvez também uma forma... Acho que o que a Paola traz como elemento é fundamental, furar bolha, na realidade, é o ativismo da política de ação afirmativa, né? Então, é preciso que seja feito o tempo todo, porque eu acho que a única forma de iniciar essa fissura até que caia de vez, né, até que desmorone de vez um sistema, é a gente realmente pensar um punhado de ações afirmativas, né? Um número grande de políticas de ações afirmativas em todas as esferas da vida. Mas outra coisa também, junto a isso, é fazer um trabalho constante com as escolas para mudar isso que o André trouxe, né? O André traz a Declaração dos Direitos Humanos. Eu acho que a gente tem que repensar como é que a gente trabalha isso, né? Como é que a gente trabalha o princípio da igualdade, porque às vezes as escolas não conseguem trabalhar raça em primeiro momento, né? Eu acredito que a gente tem que ficar o tempo todo insistindo para que se trabalhe questões raciais na escola. Esse é nosso ativismo, essa é a nossa militância e nosso trabalho, né, constante. Mas junto a isso, a gente pode também estar construindo uma série de trabalhos decoloniais que é criticar esses fundamentos de princípios, né? Essa principologia, né? Esse enredo que a gente tem de princípios republicanos, que um deles é o princípio da igualdade. Então, é preciso que as escolas repensem assim, como é que vão trabalhar a igualdade, porque tem uma questão complicada aí, né? Que é trabalhar a igualdade em alguns lugares é exatamente colaborar com isso que André traz, que é o negacionismo. Né? Porque as escolas acabam trabalhando, somos todos iguais, e isso conforta com que dentro do campo das famílias, as famílias falem também junto com a escola, olha, isso não é um problema, somos todos iguais, ou então isso é problema do movimento negro que fica causando, né? Porque também tem essa fala, são eles que são revoltados, são eles que querem fazer confusão. Então, tem uma harmonia
aí entre escola, entre educação e famílias brancas, e famílias não brancas, pensando a democracia racial também, né, isso acaba atingindo famílias mestiças, que é corroborar com essa ideia da igualdade no sentido do negacionismo. Então, a gente tem que começar a fissurar também, olha, como é que a gente vai... Eu não gosto muito do termo diversidade, acho que o termo diversidade entrou num senso comum, virou um jargão muito complicado, porque o próprio termo diversidade, ele também não trabalha a sua essência da política da ação afirmativa, ele fica ali naquele lugar de inclusão que nas empresas fala token, né? Então, você pensa diversidade, aí você coloca 1 ou 2 pessoas e tá tudo bem, e você coloca... parece que você já trabalhou a diversidade. Então, eu acho que talvez a gente tenha que romper com um princípio republicano mesmo, da igualdade, fazer uma crítica, né, junto à crítica à branquitude, junto a todas as críticas que a gente faz com o elemento raça na mão para problematizar, a gente também tem que problematizar aí princípios fundantes, né, da nossa república. Assim, o trabalho é bem grande, o trabalho é bem profundo, porque a igualdade ela é muito confortável para o negacionismo, né? Não sei o que vocês acham, o que a André acha aí? Olha, vou só, antes de passar para o André, porque como eu estou monitorando aqui os comentários, é verdade. Tem muita coisa chegando, as pessoas estão bastante, enfim, participativas, a gente agradece muito por isso, a Iris que nos fez essa pergunta, né, já coloca aqui diversidade com equidade, né, então é por aí mesmo, a gente na Afroeducação, inclusive, sempre, né, teve essa preocupação de falar em equidade racial, né, então trabalhamos por essa justiça racial, e aí tem alguns outros comentários que eu depois vou trazendo aqui para a nossa roda, mas já aproveitando, André, como o nosso tempo voa e a gente já está aqui quase que chegando aos finalmente, né, dessa live, eu gostaria que, além de você poder contribuir, né, com esse diálogo que a gente iniciou aqui, já acrescentar também na sua fala aqui uma questão que a Cimeia nos coloca, a Cimeia que é uma das sócias fundadoras do Instituto Ela, junto com a Ana Helena, né, obrigada, Si, por estar aqui conosco, e ela diz que ela percebe, né, aspectos moralistas que impedem, muitas vezes, um diálogo mais honesto sobre essas perspectivas, né, do racismo e da presença da branquitude, e ela fala que gostaria muito também de te ouvir a respeito disso, então te pediria para, se você pudesse, né, já também abarcar essa questão que a Cimeia traz, e para fechar essa intervenção minha nesse momento, eu também trago aqui um comentário da Sônia, né, que também sempre nos acompanha, que estará conosco em breve aqui nos diálogos, e a Sônia coloca, né, que um dos exercícios que ela faz com a filha dela, que é negra e moçambicana e que vive no Brasil, é, no aniversário de Amigas Brancas, levar uma boneca, né, preta, uma boneca negra, e ela fala, não é fácil ver a reação de estranhamento e de negação dos pais da aniversariante, mas mesmo assim ela leva, né? Isso eu também faço, viu, Sônia? Eu faço isso com as minhas, eu tenho afilhadas de coração, pequenininhas, e a gente sempre buscou, né, naturalizar as bonecas negras, e é sempre um estranhamento, de fato, que acontece com os pais, né? A Shirley, que é por acaso que é minha mãe, que não é por acaso, mas sempre nos acompanha, né, que é educadora, diz aqui que a gente deve insistir muito para que as escolas trabalhem a igualdade, né, é mais cômodo fazer de conta que não existem diferenças e privilégios aos brancos. E fechando, a Vera Benedito, que também sempre nos acompanha, nos dá a honra aqui, né, dessa escuta, dizendo que ela já acompanha aí a live há algum tempo, que tem sido, ela avalia como a melhor discussão sobre branquitude que a gente tem feito até agora, e aí ela faz aí um desafio que, olha, eu e Ana já estamos pensando sobre isso, né, de publicar um livro sobre essa branquitude explicada aos brancos brasileiros e de além-mar. A gente tem já pensado sobre isso, né, Ana? Então, se der certo, André vai ser um dos autores, por favor, dessa publicação. Sim. Então, André, volto para você. Obrigada pela escuta e pelos comentários, pessoal. Muito obrigado também. E sim, esta sugestão era muito interessante. Eu quero muito escrever sobre isso. Eu sentia uma grande dificuldade em escrever sobre racismo e demorou tempo para vocês verem o quão nós estamos
impregnados de branquitude e de incapacidade de pensar de outra maneira, que era escrever sobre racismo e a forma como ele era visto. Mas depois percebi que, não, eu não posso escrever sobre racismo porque eu não sou vítima de racismo, não é um problema para mim. Eu sou branco, portanto, eu tenho que escrever sobre esses privilégios e explicar como é que eu posso desmontar esses privilégios. E uma das formas que nos tem impedido de desmontar este lugar que nós ocupamos é precisamente o projeto republicano. Porquê que a Paola e a Ana sabem muito pouco sobre a revolução no Haiti? Porque ela não vem nas escolas. A revolução no Haiti foi um projeto republicano de escravos que combateram a presença dos colonos e expulsaram os franceses da ilha. À custa disso, o Haiti tem hoje uma dívida, vive em condições de pobreza horríveis, porque teve que pagar uma dívida histórica à França, porque ela não quis reconhecer aquela revolta republicana. A República Portuguesa, a República Brasileira, todas as repúblicas são fundadas em princípios de igualdade, mas que são determinados pela branquitude e pelo privilégio. E aqui temos que pôr as questões de classe, as famílias, o pedigree, a forma como a escola é montada, o projeto republicano em si, ele está cheio de colonialidade. E, portanto, a não representatividade de pessoas não brancas nesse projeto fez com que chegássemos até aqui. Que é, essas pessoas não têm voz da República. E, portanto, elas não podem participar da mesma forma nos projetos democráticos republicanos. Porque elas estão ausentes da democracia. Elas não chegam à democracia. A democracia não é efetivamente próxima delas. Elas não a vivem no dia-a-dia. Elas podem votar formalmente. Ok, tudo bem. Mas elas não vivem na democracia das escolas, nos conselhos diretivos, nas direções das empresas. Ou seja, onde é que elas não participam? Nos lugares de poder, que está tomado por quem? Pelo poder branco, colonial. E isso mantém-se. E, portanto, é essencial fazer um trabalho entre nós, sociedade civil, ativistas, para desmontarmos isto através dos nossos contributos teóricos, mas também do ativismo, porque eu acho que o ativismo é muito importante, mas também é preciso fazermos uma luta muito séria para alterar as relações de poder nestas instituições republicanas e fazer com que a democracia seja mais forte, mais viva e mais horizontal. Porque ninguém participa se não tiver motivação para participar. E ter um racista num lugar de poder e ninguém fazer nada pode lá tirar, inclusive os brancos, nós não vamos conseguir nunca alterar esta situação. E, portanto, olhar para a branquitude como um problema, estou a falar da ideologia da branquitude, ok? E, obviamente, tentar fazer com que essas diferenciações não se façam através dessa ideologia que encharca as nossas mentes, os nossos discursos, a nossa sexualidade, os nossos espaços e sobretudo, estes espaços de celebração. Imaginem, isso aconteceu-me também, a questão da boneca branca, ou vir um menino não branco para uma festa de anos, a reação dos pais, os filhos veem isso, eles percebem que há um problema. Não se falar sobre isso de forma aberta e começar a desconstruir esse problema é o meio caminho andado para alimentar um conjunto de silêncios da branquitude que vai cada vez mais engrossar ou fortalecer o pacto de Narciso de que fala a Maria Aparecida Brento. Hoje é um dia muito, muito doloroso para mim enquanto português. Hoje Portugal, ou Lisboa, Beja e Coimbra, e amanhã mais cidades em Portugal, vão sair à rua para pedir justiça pelo Bruno Candé, que foi assassinado à 13h numa rua de Lisboa por um racista, por um branco privilegiado que tinha uma arma em casa do tempo do ultramar. O ultramar foi as nossas
guerras ultramarinas no tempo colonial, já no final do projeto colonial português, e que foi vítima deste ato bárbaro. E vamos sair à rua, e temos que sair à rua, porque estas situações não podem continuar. Não quero dizer com isto que eu sou contra também a questão da morte de pessoas brancas. Não é isso que está em causa. O que está aqui em causa é que um português está a ser ameaçado há 3 dias por outra pessoa com discussões racistas, mandando a pessoa para a terra, insultando, falando em sanzala, todo um discurso colonial, e não há ninguém, brancos não brancos, nessa comunidade, que não fiquem atentos e que não chamem às instituições e façam com que essa pessoa não cometa esse assassinato. E, portanto, estamos num tempo em que a branquitude tem que se posicionar. Não podemos ficar no meio do muro. Nós não podemos ficar a assistir a isto como se fosse uma novela ou como se fosse um espetáculo de entretenimento ou o racismo recreativo. Nós temos que tomar posição e temos que nos posicionar. E temos que nos posicionar de uma forma realmente séria, realmente construtiva e também fazer com que esse posicionamento comece a fazer com que se faça um debate sério e profundo sobre a forma como o negacionismo e o privilégio branco contribuem para este estado de coisas. Às 18 horas, para quem estiver em Lisboa, vamos todos ao Largo de São Domingos, junto ao Rocio, para pedir justiça para Bruno Candé, para o Luís Giovanni e para tantos outros não brancos e pessoas assassinadas em Portugal às mãos da brutalidade racista. E aproveitando, André, esse é o nosso desafio de hoje, né? A gente sempre traz um desafio aqui toda live, e o desafio de hoje é quem estiver, né, com a possibilidade aí em Lisboa de ir para a manifestação, que vá. E a gente que não está nesse momento em Lisboa e não consegue fazer isso presencialmente, temos hoje a vantagem das redes, né? Então, que possamos nos mobilizar via redes sociais, de acompanhar esses acontecimentos, porque esses acontecimentos, se depender da grande mídia, eles não chegarão até nós. Então, a gente precisa, né, ir por outras redes, que são essas feitas hoje pelo Facebook, pelo Instagram, né, seguir tantas páginas que têm colocado essas questões para nós fora desse mainstream, né, da grande mídia. Então, acho que já fica, né, aqui esse nosso desafio para que a gente possa realmente acompanhar, né, casos como esse e desfazer essa lógica de um país como Portugal que não é racista, né, como se tanto busca reiterar, né, por aí. E além disso, uma outra pergunta que chega aqui foi exatamente a pergunta que é mote da nossa conversa, né? Se brancos têm raça, e eu acho que a gente aqui foi entremeando, né, uma série de discussões, talvez não trouxemos uma resposta explícita em torno disso, e aí acho que seria muito legal se você pudesse, André, por favor, ser um pouco mais, talvez, didático nesse sentido, porque as pessoas realmente ficam com essas dúvidas, assim, há uma dúvida que chegou para mim aqui em mais de um comentário, né, das pessoas dizendo, tá, mas e aí, branco tem raça ou não tem? E aí, André, branco tem raça ou não tem? Bom, a resposta cabal, e com montes de trabalho já no campo das ciências sociais e também nas ciências biológicas e em todas as ciências que são possíveis para contribuir para um debate sério sobre esta questão, é obviamente que esta pergunta é uma pergunta provocatória. As raças não existem, ok? Elas não existem, elas são construídas socialmente e foram construídas socialmente. Curiosamente, a tecnologia raça foi criada é uma tecnologia, eu chamo-lhe tecnologia, como alguns teóricos dizem, dentro de uma universidade branca, construída a partir do iluminismo, ou seja, a partir de fazer com que os seres humanos fossem medidos, analisados e trabalhados cientificamente à imagem do que as ciências biológicas e naturais faziam, ok? O problema é que essa construção ficou, e portanto
a forma como se olha para a natureza fez com que a ciência olhasse para os seres humanos da mesma forma. E, obviamente, que se a tecnologia raça foi usada pela branquitude para construir, por exemplo, a categoria negra, ou a categoria amarela, ou a categoria... como é que era? Como é que o Linnaeus dizia? Era os Laplands, os finlandeses chamavam-se Laplands, não é? Ou seja, todas essas categorizações que foram feitas ao longo da história das ciências, elas passaram para o social, ok? E, portanto, as raças não existem, obviamente que não é disso que estamos a falar, mas não olhar para a raça, que é aquela ideia do pós-racial, também nos impede de ver o problema. E, portanto, é uma pergunta provocatória que tem resposta se as pessoas, sobretudo os brancos, fizerem um processo de discussão interior e discussão entre pares sobre se outros são racializados, quem é que racializa e porquê é que eu não sou racializado. Exato, exatamente, porque é isso, né? A gente, quando fala em raça, a gente não traz a raça biológica, né? Então, biologicamente, ok, somos todos de uma mesma raça, que é a raça humana, mas a gente traz a ideia de uma raça social, né? Por isso que a gente fala desses corpos racializados, né? Então, por que o corpo branco, ele naturalmente, historicamente, melhor dizendo, ele é visto, né, enquanto um corpo que não tem raça, porque afinal ele é branco, ele representa uma supremacia, uma hegemonia de poder, enquanto outros corpos, né, passam a ser racializados exatamente por conta dessa estrutura de privilégios, né? Então, a pergunta era uma pergunta provocatória, realmente, uma pergunta provocativa, para nos fazer refletir, né? E não necessariamente trazer uma resposta, o que é ou, né, o que não é, mas refletir sobre o porquê que a gente, inclusive, se pega a pensar sobre essas questões e como e talvez por que a gente não teria o mesmo incômodo se a gente dissesse negros têm raça, né? Se a pergunta do programa fosse essa, será que causaria tamanho incômodo do que quando a gente traz brancos têm raça, né? Eu acho que isso já diz muito. Esse incômodo é muito interessante porque ele destabiliza essa construção do neutro, não é? O branco como neutro. Isto tem a ver com todo um conjunto de teóricos, o Friedrich von Blumenbach, também na Inglaterra. Isto aconteceu sobretudo nas universidades alemãs, mas também francesas, etc. O Francis Barnier, aquele médico que fez com que houvesse medições dos crânios, etc, etc. As instituições universitárias europeias estão cheias, pejadas de esqueletos do racismo e do colonialismo. É preciso criar discussões entre racializados e não racializados para perceber de onde é que isso vem. É aí que temos que intervir. E há todo um conjunto de formas de o fazer. Quem não o quer fazer? Porque a mim parece-me que as pessoas racializadas querem fazer. Porque eu também, se fosse racializado, não queria viver nesse inferno. Quem não quer fazer essa discussão? Sim, e eu acho que a sua colocação agora tem tudo a ver com uma pergunta que a Yolanda nos manda, né? Nossa querida Yolanda Évora, que proporcionou, inclusive, esse nosso encontro aqui, e ela coloca, né? Como que você vê, André, em relação a Portugal, essas reações da branquitude, dessa recusa de negros e negras em permanecer no lugar onde a tal branquitude acha que eles deveriam estar? Né? Então, como que você tem percebido isso? E eu acredito que essa seja já a nossa última pergunta possível de ser respondida aqui pelo nosso tempo, até porque nós também temos que fechar com as nossas dicas de hoje, né? Então, por favor, André, se você puder responder e já aproveitar para também fazer as suas considerações antes das nossas dicas. Quem é que está disponível a abdicar dos seus benefícios? Num país racista. Uhum. Ou num país onde a branquitude nem sequer põe em causa os seus privilégios.
muito pouca gente. A classe política não quer fazer isso. Os mídias não querem fazer isso. As instituições de educação não querem fazer isso. Os políticos não querem fazer isso. Porque eles sabem que isso iria pressupor uma perda de poder. Poder no sentido do poder de acesso, do poder de ter, do poder financeiro, do poder de classe, do poder de género. E, portanto, a luta da branquitude é muito próxima da luta do feminismo, nesse sentido, que é tentar fazer com que a estrutura seja desmontada, digamos assim, para criar, de alguma forma, a possibilidade dessas pessoas que estão na base da pirâmide, que são racializadas, possam chegar a esses lugares de poder. E, portanto, os brancos em Portugal vão ter sempre um incómodo e vão sempre rechaçar, vão sempre dizer que não a esta discussão, porque eles não querem perder o benefício que têm, que lhes é dado, ainda por cima alimentado pelo mito, o mito dos descobrimentos, o mito do bom colonizador, o mito de dar mundos ao mundo. O nosso maior, supostamente, a base da literatura portuguesa ou da Portugalidade é Luís Vaz de Camões, que tem um livro que se chama Os Lusíadas, para vocês perceberem como é que nós somos educados. E, portanto, enquanto não se desmontar todo este tipo de narrativas, enquanto os brancos não quiserem saber mais e conhecer e desmontar o seu próprio privilégio, nunca iremos conseguir sair desta praga e desta mentalidade racista portuguesa branca. Não sei como é que vos hei de explicar mais. Se nós temos um Presidente da República que, após uma manifestação por causa de George Floyd, que é nos Estados Unidos, não é capaz de dizer que não há racismo. Se o maior líder da oposição diz que, ao haver manifestações antirracistas, ainda ficamos mais racistas, e ao termos um líder de um partido fascista, racista, em Portugal, que se chama Chega, foi eleito para o Parlamento português, apesar da Constituição portuguesa não permitir associação de pessoas racistas, faz uma manifestação cujo banner principal da entrada é Portugal não é racista. Quando nós temos isto tudo e ninguém é capaz de fazer nada, então o incómodo vai ser permanente. Se as pessoas não se incomodam com isto e querem negar esta discussão, não vamos conseguir nunca alterar a vida das pessoas e alterar... ou seja, os brancos deviam perceber que ser privilegiado, ter privilégio branco e haver atos de racismo em Portugal não devia ser uma vergonha, não devia acontecer. Estão a entender o que eu estou a dizer? Porque eu sou casado com uma pessoa negra, a minha irmã é casada com uma pessoa negra. Há imensos casais. Aliás, as relações interraciais, elas são o maior desmontador do racismo, porque o racismo quer é que as pessoas fiquem separadas e querem que elas se deem mal e que elas... Ou seja, enquanto os brancos não perceberem que este diálogo é fundamental para eles, eu acho que vai ser muito difícil alterar este incómodo, esta reatividade portuguesa branca em relação à discussão do seu privilégio e do racismo em Portugal. Ou a relação que tem o privilégio branco e o racismo e a permanência e a manutenção do racismo em Portugal. Perfeito, perfeito. Eu gostaria, então, se você puder, por favor, André, compartilhar a sua dica, né? A dica que você escolheu trazer aqui, que eu acho que tem muito a ver com a discussão que você faz, e eu acho que é uma leitura bastante provocativa para quem quer realmente entender mais sobre o que é ser uma pessoa branca no mundo. Então, conta pra gente. Eu escolhi o The History of White People, está aqui no meu Kindle, desculpem eu não ter em papel, mas há coisas que eu leio no online, que é da Neil Irving Painter, que é uma historiadora fundamental nos Estados Unidos. Ela é, de alguma forma, a continuadora dos estudos críticos da branquitude, que é um ramo que não existe em Portugal, infelizmente, mas que nos Estados Unidos existe. Ela é descendente ou herdeira, digamos assim, da ideia
da ideia da branquitude imprimida por W. Du Bois, e a forma como ele, de alguma forma, questionou, digamos assim, a branquitude nos Estados Unidos, mas que é muito útil, é um livro muito bem escrito e que é muito útil para percebermos como é que a história da branquitude foi construída ao longo dos séculos, onde é que ela está, que processos é que estiveram em causa, que alianças é que se fizeram e que estruturas é que se criaram para manter este pacto narcísico entre os brancos e que tem que ser desmontado. Perfeito, super dica. Você tem ele físico, Ana? Que eu vi aí você olhando para É que eu pensei, se eu subir para pegar, eu não vou aparecer, vai aparecer só minha barriga aqui. Mas eu ganhei ele do meu irmão é professor na UCLA e há muitos anos atrás, acho que quando o livro foi lançado, muitos anos não. Teve uma resenha dele, do Antônio Sérgio Guimarães, um sociólogo aqui da USP, mas o livro nunca foi traduzido para o português. Teve uma época que eu ainda tentei, Paola, junto com a X, lembra que fez o curso do SESC, né? Ela participava de um coletivo de tradutoras, e ela chegou a ficar um tempo com o livro, porque a gente chegou a tentar fazer esse projeto de traduzir o livro para o português. Mas acabou não dando certo, porque, enfim, né, sem investimento. Mas é meu sonho é que esse livro seja traduzido para o português. Quem sabe aí também podemos pensar. Eu adoro pensar projetos, e esse livro é fantástico, sim. Eu acho que seria realmente uma enorme contribuição para os estudos críticos da branquitude brasileira, porque a gente dialoga com essa teoria, a gente dialoga com esse campo de conhecimento, não é uma teoria, mas com esse campo de conhecimento chamado estudos críticos da branquitude, e para mim eu venho também pensando muito isso, dialogando com outras, junto com Paola e outras pensadoras da branquitude, que a gente tem que firmar mais os estudos críticos da branquitude como um campo de conhecimento nas ciências sociais, sabe? Porque eu acho que fica uma palavra conceito, ela não é uma palavra conceito, branquitude não é uma palavra conceito, branquitude é um campo de conhecimento. Eu venho insistindo há um bom tempo, escrevi um pouco sobre narrativas hegemônicas, para poder ver se eu firmo essa luta dentro das ciências sociais, das ciências humanas, que os estudos críticos da branquitude é uma produção de conhecimento que tem que ser pensada como tal, sabe? Porque aí se amplia e se começa a pensar realmente produção em diversas áreas, fazendo crítica à branquitude. E eu acho que o livro seria um grande up, né? Uma grande contribuição para os estudos críticos da branquitude aqui no Brasil, porque a gente tem essa dificuldade, né, eu não sei, é traduzido em português de Portugal? Não é. Infelizmente também temos esse problema, e temos também esse problema de tradução de uma data de coisas que são desse campo de saber, que nos permitiriam avançar muito na discussão. O facto de muita gente não ter acesso a estes trabalhos em português também dificulta também esta interrogação. Sim. Minha dica, Paola, não sei se parou aí, mas eu já fui inserida aqui, porque dialoga aí com um desafio muito grande que o André traz, que são as relações interraciais. Eu não tenho condições teóricas de falar disso, práticas me confundiria totalmente, porque realmente é uma tensão muito grande. Eu também vivo uma relação interracial, a minha namorada é negra, e é um campo muito difícil, as relações interraciais. E eu trouxe um filme bem tenso que fala sobre isso, bem tenso, que se chama Corra. É muito interessante esse filme. Muito. Mas tem que ir preparado. Exato. Bem para mostrar como realmente é um campo que eu não tenho condições de falar, mas eu acho muito fantástico, assim, realmente a crítica à branquitude que o Corra traz. Eu não sei como é a tradução em português de Portugal, eu até comentei isso com Paola, que era uma das coisas que eu queria. É Corra também?
Corra, sim. Nós, eu não, acho que é a mesma nós não coisa. traduzimos, nós dizemos run. Ele, aliás, está como run mesmo. Mas sim, é possível que sendo traduzido seja ou fuja, ou foge, não sei, ou fuja. Porque é Get Us, né? Get Us. É Get Out. Get out. Ou É, seja, Get Out, eu pensei em Us, que eu o pensei no original. dele. não faço Get ideia Out. como é que está. Não faço ideia. Talvez aqui no Netflix eu possa ter essa ajuda. Mas é isso, né? Eu não sei quem assistiu. Tá no Netflix já? Tá, né? Entrou agora também. Acho ótimo. Então Está no Netflix. tá na Netflix. É um filme de terror, né? Tenta se colocar talvez nessa categoria, nesse gênero de filme de terror, e coloca mesmo no desafio de denunciar a forma mais perversa da branquitude mesmo, da branquitude tóxica, da branquitude racista. É um filme realmente desafiador para enxergar a nossa branquitude, né? É bem tenso. Sim. Aproveitando as dicas de filmes, né? A minha também hoje, por uma coincidência, também é um filme que a gente já comentou aqui dele, mas ainda não tínhamos trazido ele enquanto dica oficial dos diálogos, então achamos que era, né, por bem trazê-lo, que é o Adu, que está disponível também na Netflix, que foi dirigido pelo Salvador Calvo, e que vai fazer toda uma discussão, né, das populações em situação de refúgio na Europa, e principalmente as crianças, né, que são, na verdade, mais da metade da população que está em situação de refúgio nesse momento no mundo. Então, acho que também ele é bastante pertinente, já que a gente aqui teve um momento do diálogo hoje que a gente focou, né, nas questões da infância, e eu acho que uma das outras, né, uma outra possibilidade da gente garantir uma infância que faça crítica à branquitude é quando a gente tem pessoas adultas que fazem essa crítica e conseguem, a partir daí, compartilhar a sua crítica, né, com as crianças, né, porque a gente não pode dar aquilo que a gente não tem. Pelo menos foi isso que eu aprendi na minha família, né? A gente não consegue dar aquilo que a gente não traz, né? A gente tem que adquirir de alguma forma. Então, a gente não precisa necessariamente nascer já fazendo crítica à nossa branquitude, mas a gente precisa, enquanto pessoas brancas, em algum momento da vida, se posicionar e fazer essa crítica para que a gente, então, consiga refletir sobre essa crítica com as outras pessoas brancas com as quais a gente se relaciona, né? E eu acho que o Adu também é um filmaço, um filme também desses, né, incômodos, não é um filme tranquilo, não é um filme para você assistir, né, tomando café da tarde achando que vai ser uma coisa leve, não é, mas ao mesmo tempo traz, né, uma discussão extremamente essencial para os nossos dias de hoje, né? E já aproveitando a onda das dicas, a gente agora já recebe dicas, inclusive nos comentários, então o pessoal que nos assiste também está mandando dicas, né? E a Vera Benedito traz aqui uma dica The Ethnic Myth, né, Race, Ethnicity and Class in America, que é do Stephen Steinberg, um livro de 81 e que também dialoga, né, com essas discussões sobre branquitude. Então já coloco aqui também a dica da Vera e vamos compartilhar não só essas dicas que nós demos aqui, as 3 primeiras, mas também a dica da Vera ficará lá disponível nas redes sociais, né, da Afroeducação, do IELA. Vamos compartilhar nos nossos stories, entrarão também nos destaques dos stories da Afroeducação, porque a gente sabe que nem sempre durante a live a gente tem o tempo, né, de anotar, de relembrar depois, qual que foi aquela dica que foi dada. Então basta aí quem nos assiste, nos acompanhar, seguir, né, a Afroeducação nas redes, a gente vai disponibilizar essas dicas. Tem muita dica boa, tem muita coisa já que foi compartilhada dos outros diálogos e muitas que estão por vir, né? Então, André, super obrigada pelo seu tempo, né, pela sua dedicação, investimento desse tempo para esse diálogo que eu acho que realmente é tão importante e que precisa ser feito nos 4 cantos do mundo, né? E que bom que aqui
aqui a gente tem pessoas que estão nos ouvindo também de diversos cantos do mundo. A minha presença aqui em Moçambique, de uma certa forma, tem colaborado para também fazer com que as discussões sobre branquitude passem a também serem feitas aqui, o que ainda é muito pouco, né? Ainda não existe necessariamente um campo de discussão crítica à branquitude já cristalizado, né, aqui em Moçambique. Então, que bom que a gente possa estar cruzando, né, usando aí as nossas redes para fazer pontes e garantir que essas discussões continuem, né? Então, que esse nosso encontro seja só o primeiro de muitos outros. É isso que eu espero. Sim. Muito obrigado pelo vosso convite. Estou aberto para projetos de tradução, escrita conjunta, a 4 mãos, a 5 mãos. E foi um prazer mesmo conhecer-vos e nos ajudarmos neste processo tão difícil de criticar um problema que existe nas nossas mentes e que é transformador depois, mas tem que ser feito. Sim, eu também. Só tenho a agradecer a Yolanda Évora, que estava aqui com a gente, que fez esse encontro, né? Oxalá cresçam os frutos, que outros venham, e agradecer também a parceria. Aí a gente já está com 2 meses, né? 2 meses aí, e acho que para mim é maravilhoso, né, Paola? A gente troca bastante, eu acho que é uma forma. Fiquei muito feliz, Vera, agradeço bastante, assim, fiquei muito emocionada que colocaram nos comentários, né, de que é uma discussão rica de branquitude, porque no momento da pandemia a gente ficou, e aí o que a gente faz, né, para continuar, né, o nosso trabalho, para que o nosso trabalho também se reflita nesse espaço agora, né, nesse espaço que a gente que é permitido, que é possível para os nossos corpos. Então, estou bem, bem feliz. E sexta-feira estamos aqui de novo. Exatamente. Sexta-feira estamos aqui de novo. Já temos convidado confirmadíssimo. Vamos contar quem é, Aninha? Quer contar rapidinho, assim, aí a gente fecha? Acho que sim, né, bem? Espero que ele esteja aqui escutando. Ele está super atarefado com o pós-doutorado, mas a gente vai conversar com um pesquisador que é do Congo e que mora no Brasil há muito tempo, chama Basilele Malomalo, e é um grande pensador da filosofia africana, da educação antirracista, sempre trocou muito com a gente a partir dos estudos críticos da branquitude, é uma pessoa muito importante na minha vida e foi, pontualmente, uma pessoa muito importante no meu doutorado. E ele vai estar aqui com a gente semana que vem. Isso mesmo. Então, a gente espera que todo mundo que nos acompanhou hoje possa continuar conosco todas as sextas-feiras, e se não der tempo de assistir ao vivo, assista depois, né? Porque, afinal, a dinâmica também da temporalidade não precisa ser necessariamente a do relógio. Então é isso, gente. Obrigada. Valeu. Fiquem bem. E boa manifestação aí em Lisboa, André. Sorte. Sim. Estamos com vocês, mesmo de longe. Obrigado. Força.